Manuel Barbosa, 51 anos, treinador de voleibol do Clube Desportivo das Aves desde 2016, atingindo esta época a melhor classificação de sempre de uma equipa de voleibol do Concelho de Santo Tirso. Começou a sua carreira de treinador no Famalicense Atlético Clube em 1999 e logo em 2001-2002 foi campeão da terceira divisão. No ano seguinte foi campeão da segunda divisão e esteve 2 anos, 53 jogos consecutivos sem derrotas. No ano de estreia na primeira divisão ficou em quarto lugar em 2003-2004. No Clube Académico da Trofa esteve 8 temporadas, vencendo por 5 vezes o Campeonato Nacional da Primeira Divisão e por 4 vezes a Taça de Portugal. Teve ainda uma passagem pelo Ginásio Clube de Santo Tirso de 2012 a 2016, representando a partir desse ano o Desportivo das Aves. A época de 2020-2021 não é mais galardoada na carreira de Manuel Barbosa, mais conhecido por mestre de voleibol feminino. Mas para o Concelho de Santo Tirso, esta época já ficou na história e o Clube Desportivo das Aves assume agora, de certa forma, a liderança no voleibol de todo o Concelho. Boa noite, Manuel. Obrigado por esta entrevista. Está no voleibol do Desportivo das Aves desde o início da modalidade no clube. Como surgiu o convite para iniciar este projeto e o que o motivou a aceitar tal desafio? Boa noite e obrigado mais uma vez pelo convite. O convite, na altura, eu tinha acabado de sair do Ginásio Clube de Santo Tirso. O Aves tinha uma equipa de veteranos, de Masters, estavam em competição e pensavam em ter outra modalidade no clube. A direção, liderada na altura por o Sr. Arnaldo, convidou-me para começarmos, reiniciarmos a modalidade do zero. Na altura existia, nós falámos muitas vezes disso, existia 2 postos e meia dúzia de bolas, quando nós viemos para aqui. Mas logo na altura tínhamos a ambição de crescermos cada vez mais e foi isso que nós apostámos, ter equipas de formação e ter uma equipa sénior que fosse a alavanca de toda a formação, uma equipa sénior de referência, e foi assim que começámos do zero. Logo no primeiro ano conseguimos ser campeões da terceira divisão e neste momento, em 5 anos, já estamos na primeira divisão e conseguimos, época passada, estar na Final Four da Taça, o que já foi um feito grande, e este ano em 5º lugar do campeonato e na final da Taça da Federação. As pessoas em Vila das Aves acolheram bem esta nova modalidade? Sim, aliás, desde o primeiro dia que vim para as Aves, acolheram muito bem, acolheram bem a equipa técnica, acolheram bem a equipa de bola, com os adeptos fantásticos, com uma claque Força Abenço fantástica. Aliás, as Aves, eu sou de Santo Tirso, nasci em Santo Tirso, mas aqui nas Aves é uma vila que apoia muito o clube, e qualquer que seja a modalidade foi sempre muito bem apoiada, e nós também estamos neste lugar que estamos agora muito pelos adeptos e pela Força Abenço. Época 2020-2021, a melhor de sempre no Desportivo das Aves e também em Santo Tirso. Que balanço faz desta temporada? Uma temporada difícil. Agora, no final, se formos fazer, claro, que ficámos em 5º lugar, mas a época nós iniciámos a época com vários problemas, atletas a chegar a conta-gotas devido ao Covid. Tivemos atletas a chegar quase uma semana antes de começar o campeonato, portanto, uma equipa que era uma equipa jovem e em construção, mas as atletas chegaram a conta-gotas, portanto, logo aí foi uma dificuldade do início da época. Estavam umas num patamar, a nível físico, a nível técnico e tudo, e outras a acabar de chegar. Depois, até começámos bem. Em março tínhamos feito uns resultados bastante positivos, tínhamos ido ganhar ao Lisboa Benfica, que acabou por ficar em 4º lugar, mas em novembro tivemos 80% da equipa
positivo ao Covid. Parámos aqui 2 semanas e não foi só as 2 semanas de paragem, depois foi reiniciar outra vez os treinos, foi outra vez as pessoas voltarem à forma que estavam. Não quero estar a desculpar com o Covid ou isso porque fala-se muito, mas o que é certo é que umas atletas foram mais atacadas, outras menos, outras demoraram outra vez a chegar aos índices que estavam e passámos ali uma fase que não foi tão boa. Em dezembro estávamos aqui com vários problemas de resultados, parecia que não conseguíamos jogar. Nessa altura parámos outra vez todos, repensámos o que é que íamos fazer. Tínhamos um mês de janeiro difícil em termos de jogos, mudámos a nível de treinos, mudámos a nossa atitude e a nossa postura e a partir dali começaram a surgir os resultados. Fomos já no Leixões, lá no jogo lá fizemos um 3-2, depois na taça com todas as dificuldades fomos ao Capa e podíamos ter vencido essa eliminatória, também fizemos um 3-2, mas a partir dali de janeiro, no Vila Condense, que era um jogo decisivo, podíamos cair para a zona de descida ou da luta de descida que nós não queríamos. Fomos lá vencer e a partir dali fomos numa série de resultados positivos. Acabámos a primeira fase em 7º lugar e depois, apesar de muita gente não atribuir mérito ou gostar de falar mal, foi com todo o mérito que nós conseguimos ir à final da Taça da Federação. Um 3-2 numa eliminatória com o Porto Volley, uma equipa fortíssima, e que tivemos que eliminá-los em casa do Porto Volley. Depois tivemos que ir eliminar o Capa aos Açores. E pronto, e fizemos aqui um jogo muito bom contra o Sporting, na final. Podíamos ter vencido, o Sporting nesse jogo, na parte final, foi mais experiente, conseguiu vencer esse jogo, mas ficou ali um sabor amargo que nós podíamos ter vencido e se calhar a eliminatória podia ter sido diferente. No sábado o Sporting foi superior a nós ainda entramos fortes no jogo, mas não conseguimos. A partir dos 11 quebrámos sempre, tivemos mal em várias situações, mas um balanço bastante positivo de toda a gente e portanto acho que a equipa está toda de parabéns, as jogadoras estão todas de parabéns, a estrutura do voleibol está de parabéns e portanto pode-se dizer que o balanço foi muito positivo. Que avaliação faz ao trabalho do diretor de voleibol do Desportivo das Aves, José Luís Nogueira, e da atual estrutura diretiva? A estrutura diretiva apanhou o clube no futebol deixado pela SAD em circunstâncias muito complicadas. O clube tinha várias coisas por causa do futebol da SAD, portanto em circunstâncias muito difíceis, uma época que acredito muito difícil também para a direção, que foi apoiando o voleibol também dentro das suas possibilidades, e portanto é difícil neste momento para todos como o clube está. O voleibol, o diretor de voleibol, o Sr. José Luís Nogueira, só tenho a elogiar, porque sem ele de certeza que o voleibol não estava no patamar que está. Formámos uma equipa e ele é a cabeça e o líder, e a nível de ligação com a direção, da estrutura do voleibol, e sem ele não estaríamos no patamar. Portanto, é a pessoa, e grande parte deste êxito deve-se a ele, grande parte ou a totalidade deste êxito. Já estou há muitos anos nisto e é das pessoas que vi com grande dedicação e muita dedicação. Não quero também dizer que noutros lados não tive diretores bons, mas
o Zé Luís está no top dos tops. Portanto, sem ele, o voleibol não atingia de certeza o patamar que temos e a projeção que temos. E ao contrário, se calhar noutros lados, ele não é profissional de voleibol, não é, ele não tem outro emprego, mas a sua organização, a sua capacidade, parece que faz só isto e portanto só tenho a dizer bem. E mais uma vez, sem ele, dificilmente ou quase não conseguiríamos atingir este patamar. Gostaria de destacar alguma jogadora nesta caminhada histórica ou os resultados alcançados são fruto do trabalho de equipa? Não, isto eu digo sempre que nós só temos êxito se pensarmos coletivamente e portanto, como eu disse antes, já com o Zé Luís, nós formámos uma equipa e portanto toda a gente, os treinadores, o diretor, a estrutura do voleibol não pensam da mesma maneira, mas pensam em coletivo e mesmo que haja diferenças de opinião, vamos acertar a estratégia e só uma estratégia, não há, eu costumo dizer, não há jogar com o pé direito ou com o pé esquerdo e portanto vamos sempre na estratégia que nós delineamos e é a mesma coisa, as jogadoras todas têm o mérito, os jogadores, os treinadores, a equipa técnica, só em conjunto é que nós alcançamos estes êxitos todos. Claro que tenho sempre que referenciar as pessoas que vieram no primeiro ano e aí nós, para termos a equipa no momento que nós estamos, tivemos que iniciar isto de alguma maneira. E aí para nós chegarmos aqui, tenho que referenciar uma atleta que acreditou logo, duas atletas que acreditaram logo à partida neste projeto e que a partir dessas duas atletas conseguimos formar a equipa e ter a Vera Assunção, que foi a nossa capitã durante muitos anos, e a Joana Reis. E portanto, a partir dali conseguimos ter esta trajetória. Agora, o deste ano é fruto do coletivo, desde as jogadoras, fisioterapeuta, treinadores, diretores, direção do Aves, é de todos. Portanto, só assim é que nós conseguimos alcançar êxitos. Tendo em conta que as atletas do Desportivo das Aves se valorizaram nesta época, resultado do trabalho feito durante todo o ano, é natural que outros clubes com maior poderio financeiro as venham a cobiçar. Tem receio de perder jogadoras para a próxima temporada? Não. O desporto é isto, é natural. Nós tínhamos uma equipa época passada, saíram vários jogadores e formámos outra equipa este ano. Não temos a capacidade financeira da maioria dos clubes, apesar que as pessoas possam pensar que temos muito dinheiro ou não. Aliás, está demonstrado, infelizmente, pelos problemas que surgiram com a SAD do Aves, que não há. Agora, se calhar ao contrário de outros que pagam muito, nós pagamos ou ajudamos menos as jogadoras a nível de ajuda de custo, mas organizamos melhor e se as jogadoras forem para outros clubes, parabéns, se melhorarem o seu patamar e tudo, então parabéns, nós vamos outra vez começar a época com as jogadoras que gostarem de estar no clube e nós tivemos capacidade para segurar. Senão, teremos formar outro plantel, com algumas jogadoras que já demonstraram que querem ficar aqui e com outras jogadoras novas e de certeza que vai ser um plantel bastante competitivo. Para compensar uma eventual perda de jogadoras, vai apostar em talentos vindos das camadas jovens ou essa compensação terá que ser feita através do mercado externo para manter os atuais níveis competitivos? Nós não temos problemas nem no mercado externo, nem na formação. Aliás, a nossa equipa tinha 4 atletas séniores, das 13 eram 4 atletas séniores e o resto sub-21. Se fosse no futebol,
as pessoas dizem que os atletas júniores, nem que vão lá um ano, são da formação do clube. Nós não vamos ser tão hipócritas, mas tínhamos da formação do clube, apesar de ser relativamente curta, tínhamos 5 atletas, o que já é bom para um clube de 5 anos. Agora, toda a gente tem que ter paciência e nós temos que saber que a nossa primeira formação de base são as atuais iniciadas. Ou seja, mesmo estas atletas que estavam nas séniores, começaram já como cadetes, ou seja, já começaram de idade mais avançada. A nossa primeira fornada, mesmo vinda das minis, são iniciadas. Portanto, é um clube onde o voleibol começou há relativamente pouco, ao contrário de outros que já têm muitos anos no voleibol e se calhar nunca atingiram este patamar e não aproveitam tanta gente da formação. E nós iremos compensar as atletas que saíram com a nossa capacidade de conseguirmos trazê-las. Nunca entrando em loucuras, porque o clube e o voleibol não pode entrar em loucuras, senão daqui a um ano não estaremos cá. Portanto, temos de ser realistas e se tivermos que perder atletas porque elas vão ter ajudas melhores, vão ter outra capacidade, parabéns para elas, e nós cá estaremos com a nossa capacidade de tentar angariar outros atletas e formar outro grupo. É assim que vamos funcionar. Aquelas que quiserem estar cá com aquilo que nós temos, nós queremos. Aquelas que não quiserem, ninguém é obrigado a estar cá, teremos que arranjar outras. Agora, nada implica que aquelas que saíram não fiquem na história. Estão na história do clube, o clube, os treinadores e tudo está agradecido àquilo que fizeram. Cá estaremos para o ano, noutra história, com outras atletas, porque isto é o desporto, é isto. Quais são os objetivos para a próxima época? Nós ainda não temos o plantel fechado, ainda estamos neste momento a contactar atletas e, portanto, neste momento é um bocado difícil já dizer quais vão ser os objetivos. Pusemos um patamar muito elevado, ou seja, ficar em quinto este ano, se nós queremos ficar melhor, temos que ir nos 4 primeiros, que era aos meias finais da elite. O campeonato para o ano vai mudar a sua organização, ou seja, vai ser primeiro com 14 equipas a uma volta. As 8 primeiras vão jogar outro campeonato a 2 voltas e depois apuram os 4, igual a este ano o resto. Eu acho que o primeiro ponto, sem conhecer as atletas que virão, é ficarmos nos 8 primeiros. Claro que depois de nós ter as atletas todas, sabermos o seu potencial, aí podemos ter outros objetivos. Mas acho que neste momento os 8 primeiros é um objetivo realista, sabendo que o voleibol feminino deu um salto para um patamar muito elevado, e se nós virmos a classificação deste ano, só para clubes históricos temos à nossa frente só a JM Futebol Clube Porto. Em segundo lugar temos o Leixões, um histórico. Terceiro lugar o Sporting. Quarto lugar o Benfica e o Aves. Portanto, se formos ver os emblemas à nossa frente, é gente com uma capacidade, com uma estrutura completamente diferente daquilo que nós temos. Como eu disse, o patamar está muito elevado, vamos trabalhar para não desfraudar ninguém. Gostaríamos de estar numa Final Four da taça, gostaríamos de estar nos 4 primeiros, gostaríamos de lutar para ser campeões, mas temos que ser realistas e para isso tudo tem que haver muito dinheiro, coisa que nós não temos. Esse dinheiro tem que ser bem gasto e nós temos que ver as atletas que nós vamos conseguir. Mas os 8 primeiros à partida, é isso que nós vamos outra vez fazer isso, 8 primeiros. As pessoas este ano, ao início da época, e eu relembro quando nós recebemos as atletas, muita gente dizia, eles têm essas atletas todas, estão a dizer os 8 primeiros,
porque não querem assumir e não. E depois, a meio da época, já diziam assim, elas, não, o Aves vai, mas é não descer. E depois no final ficou provado que nós tínhamos razão, apontar para os 8 primeiros, porque era a realidade. Claro que podíamos ter feito mais, se não surgissem certas coisas, se calhar podíamos fazer mais, mas também podíamos acontecer e fazer menos. Portanto, acho que nós vamos montar uma equipa, se calhar, quase toda nova, ou a maioria nova. Temos que ser realistas, partir. Este é os 8 primeiros. Os 8 primeiros podem ir do primeiro para o 8º, sair da zona de descida para não haver stresses. Este é aquilo que vamos apontar. Pode ser que surjam boas notícias, boas surpresas, vamos aguardar daqui para a frente. Como vê o voleibol no panorama desportivo local e nacional? Que incentivos tem o voleibol por parte do município e o Governo Central? A nível nacional está visto que as pessoas ligam ao futebol. É só futebol. O voleibol, agora o voleibol feminino, o voleibol masculino sempre foi mais apoiado do que o feminino. Acho que agora a Federação está a tentar equivaler, o que é uma boa notícia. Mas também o voleibol feminino deu aqui um salto muito grande. Mas a nível nacional, não é só o voleibol, eu acho que é a nível geral. As pessoas olham para o futebol e as restas modalidades são esquecidas. Nós temos canais que se dizem públicos, canais que recebem milhões do governo e não passam de esportes. Passa futebol, voleibol, basquetebol, tudo esquecido. Tudo, qualquer que seja a modalidade, é esquecido. E ainda tem outra coisa, é que parece que no desporto nacional só existe masculino. Estamos no século XXI e as pessoas falam tanto em igualdade de género, tudo de que seja igualdade, e continua a existir desigualdade quando na Constituição da República dizem que tem que haver igualdade e continua a não haver. Portanto, as transmissões do masculino são feitas num lado, as transmissões do feminino são feitas no outro. E o Aves ainda inovou há um tempo para cá, foi o Aves que começou a transmitir os jogos na plataforma do Facebook, depois outras equipas foram atrás e agora a Federação também criou uma plataforma de streaming em que dá todos os jogos e estão de parabéns por isso, por esta inovação, mas o que é certo é que a nível nacional os apoios são muito poucos. Toda a gente esquece do desporto, no geral, e é uma pena. Ao contrário de outros países, é uma pena. E quando nós vemos medalhas, quando nós vemos, sem ser no futebol, noutras modalidades, no handball, irem aos Jogos Olímpicos, quando vemos atletas individuais a ganhar na canoagem ou noutras coisas, deve-se muito ao sacrifício deles, porque os sucessivos governos, e em Portugal dão pouco valor, só dão valor ao futebol, e quando um atleta vai aos Jogos Olímpicos e por acaso tem um mau resultado, toda a gente critica, mas não vêem os 4 anos que nem foi apoiado, que tem que continuar a trabalhar, tem que acordar cedo para treinar, tem que não sei o que mais, as atletas que estão na primeira divisão têm os estudos, têm que treinar ao final do dia, não têm facilidades e, portanto, acho que Portugal tem que dar um salto muito grande a nível desportivo e não pensar só futebol. Aliás, nos jornais desportivos, há de 20 páginas que possa haver no jornal desportivo, 19 são ligadas ao futebol. Se acontece alguma coisa, se alguém espirra, falam. Nos outros esportes há assim um quadradinho e, portanto, é mais difícil para os outros esportes angariar patrocínios, é mais difícil haver um elevar de categoria, porque o apoio não é muito e, portanto, tem que haver outro pensamento generalizado em Portugal. Tem uma carreira com mais de 2 décadas, vários títulos conquistados e muitos feitos alcançados. Espera ver reconhecido o seu trabalho por parte das entidades competentes, tal como outros desportistas e treinadores do Conselho?
Não, eu não sei dizer o ano. Há uns anos atrás, foi na altura com o engenheiro Castro Fernandes e o professor Zé Carlos, atribuíram uma medalha de mérito desportivo. Mas eu estou no desporto e no voleibol enquanto eu gostar, estou por prazer, claro que sou competitivo, claro que gosto de ganhar, mas não é por títulos individuais, nem por reconhecimento individual. Estou num desporto coletivo e é os títulos coletivos que têm que pesar e, portanto, tanto somos bons se ganharmos, como de repente, se nós começarmos a perder, já somos fracos. Há gente que gosta mais da minha postura, há outras pessoas que gostam menos. Uma pessoa nunca agrada a toda a gente. Mas os títulos individuais nunca foi por isso que andei atrás. É em elevar o nome do clube, o nome da Vila das Aves. Quando eu dito isto muitas vezes, o nome do clube tem que ser elevado. Está a passar uma fase de dificuldade, temos que trabalhar ainda mais para pormos este clube onde merece, a Vila, porque é de povo e de gente aguerrida, de gente trabalhadora, de gente que quando se une numa causa dificilmente somos vencidos, e o Conselho de Santo Tirso. E, portanto, se todas isto se alinhar, para mim está bom. E aí os resultados vai aparecer e o que interessa é nós termos títulos a nível coletivo. O individual vai haver sempre gente a dizer que merecia mais, outras pessoas a dizer que não merecia nada, não é importante. Aliás, até é bom falarem mal, porque assim dá-nos mais motivação para sermos cada vez melhor. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem aos adeptos avenses e às pessoas do Conselho de Santo Tirso? Sim, aos adeptos agradecer estes anos todos. Infelizmente este ano não foi possível termos o pavilhão cheio, mas esperamos em breve termos. Aos adeptos e sócios do Aves agradecer sempre o apoio. Também agradecer à Claque, à Força Avense. Ainda no sábado, vários elementos da Claque se deslocaram a Lisboa para estar connosco no hotel e para nos apoiar. Um ato que sensibilizou toda a gente muito e que não esperámos, nem esperámos que fosse, mas também não esperávamos outra coisa da parte da Claque, sempre nos apoiou e sempre teve a nos apoiar e, portanto, para eles o nosso obrigado, e vamos sempre, como eu disse, tentar elevar o nome do clube, o nome da Vila e o nome do Conselho, porque nós somos a única equipa na primeira divisão e, portanto, temos essa responsabilidade de elevar e esperando que toda a gente nos apoie e que saibam que o clube está num patamar alto, que até pode jogar competições europeias e, portanto, é uma responsabilidade para o voleibol, é uma responsabilidade para o clube, também é uma responsabilidade para o Conselho de Santo Tirso. Em nome do Diário de Santo Tirso, agradecemos então mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista e desejamos-lhe o maior sucesso, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. E nós, toda a estrutura do Clube Desportivo das Aves, agradece o vosso apoio e quando nós tivermos notícias que acho que vamos ter agora em breve sobre a equipa, serão das primeiras pessoas a saber. Portanto, mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade.